Olá, irmãos, graça e paz. Eu espero que você esteja bem, que sua família também esteja bem, que o Senhor esteja suprindo todas as suas necessidades por meio da fé, por meio de proteções que você necessita em sua vida e na vida de sua família também. Bom, hoje nós vamos começar a nossa terceira aula sobre esse assunto que tem sido, curiosamente, esquecido em nossos dias no meio da igreja. Por isso que eu chamo de a esquecida salvação em nossos dias. Hoje será a nossa terceira aula. Na primeira aula, nós falamos sobre como as coisas estão fora de ordem, como as pessoas vêm para a igreja apenas buscando resolver suas questões e problemas familiares, seus problemas sociais e, de certa forma, até tirar um peso da consciência por conta de uma possível responsabilidade religiosa e como tudo isso tem produzido prejuízo no meio da igreja, quando muitos pregadores não têm falado com clareza sobre o que é a salvação proporcionada por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e por causa disso, muitas pessoas têm transformado a igreja simplesmente em um clube em que se visita fim de semana, quando a igreja não ocupa o devido lugar de importância na vida de muitas pessoas, exatamente e muito provavelmente porque grande parte das pessoas não nasceu de novo. Então nós precisamos tratar desse assunto com a devida responsabilidade, com o devido cuidado, para nós entendermos aquilo que a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, nos fala sobre esse tema tão importante. Então, nós falamos sobre isso na primeira aula. Falamos também sobre a mensagem do Evangelho de Cristo, a verdadeira mensagem que não tem relação direta com a mensagem moralista ou com a mensagem de cumprimento de obrigação religiosa, e que, em primeiro lugar, o Evangelho, antes de mudar a família, antes de mudar algum contexto social, ele muda indivíduos, regenerando, vivificando, justificando, santificando e, por fim, glorificando essas pessoas. Aí sim, com a mudança de vida de indivíduos, nós temos agora a mudança de vida da primeira esfera social em que esse indivíduo se encontra, que é a família, e, consequentemente, com a mudança de várias pessoas, agora nós temos a mudança de toda a sociedade. Então, isso é o que foi tratado na primeira aula. Nossa segunda aula, nós falamos sobre o entorno da teologia bíblica que gira ao redor da cruz, falando sobre o significado, o sentido da teologia bíblica e sua relação com o sacrifício de Cristo. Depois, com a mensagem de Jesus Cristo ao tratar sobre o caminho largo e o caminho estreito, quando o próprio Jesus diz que são muitas as pessoas que andam pelo caminho largo e poucas que caminham pela estrada estreita, que é o caminho que conduz à vida. Depois falamos sobre Mateus, a continuação, né? Mateus capítulo 7, sobre a problemática existente dentro da igreja, quando muitas pessoas não vivem pela fé e sim por sinais, e como alguns sinais têm sido prejudiciais e maléficos para algumas pessoas, porque faz com que algumas pessoas não andem com base na fé. E por fim, na segunda aula, nós falamos sobre o fruto do Espírito, que não são os frutos, e sim o singular, o fruto que é composto por todas aquelas marcas que nós encontramos em Gálatas, capítulo 5. A partir daí, nós vamos começar hoje nossa terceira aula, quando começaremos a abordar 3 pontos. Na aula de hoje, especificamente, nós trataremos do primeiro ponto, que diz respeito à salvação e à igreja, a relação que existe entre a salvação proporcionada por Jesus Cristo e a igreja, que é o corpo de Cristo, o conjunto de pessoas que são definitivamente salvas. Na sequência, nós trataremos ainda sobre a salvação e a vida diária e, por fim, a segurança da salvação. Para nós tratarmos desse assunto,
É necessário nós entendermos, em primeiro lugar, o contexto cultural no qual nós estamos inseridos. Nós não podemos esquecer que o Brasil é considerado como o maior país católico de todo o planeta. E isso faz com que muitas pessoas que vêm para a igreja evangélica tragam consigo parte considerável de suas convicções católicas. Então, para isso, nós precisamos entender esse contexto da salvação, essa doutrina, à luz da Bíblia, mas também contextualizando a nossa realidade cultural. Nós somos um país católico e não podemos esquecer dessa herança na vida de muitas pessoas. Eis a razão por que tantas pessoas na igreja evangélica possuem convicções e pensamentos que não dizem respeito à palavra de Deus, que não estão de acordo com aquilo que nós chamamos de protestantismo. São pensamentos, são ideias, convicções religiosas que não têm relação com a palavra de Deus. Então, por isso, nós vamos precisar traçar esse caminho, fazendo um paralelo entre aquilo que a palavra de Deus nos diz de fato e aquilo que o catolicismo romano acredita. Por isso, eu quero lhe convidar, nesse momento, a pegar material de anotação, a escrever. Se ficar alguma dúvida, pode escrever, pode mandar lá no chat, pode enviar suas dúvidas e questões no nosso WhatsApp, e aí nós vamos respondendo e vamos dialogando sobre esse assunto. Em primeiro lugar, eu quero fazer menção aqui àquilo que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, especificamente o trecho 846, que trata de forma clara sobre essa relação que existe no pensamento católico entre a doutrina da salvação e a Igreja Católica. Então eles dizem assim: apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo como que por uma porta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso, não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Bom, inicialmente, nós já percebemos aqui pelo menos 4 pontos que nós trataremos nessa aula, que mostram de forma clara a distinção de pensamentos. Uma coisa é ser católico, outra coisa é ser protestante. Nós estamos tratando aqui de uma doutrina fundamental da palavra de Deus, uma doutrina fundamental da Sagrada Escritura, que agora apresenta uma divergência entre católicos e protestantes. Então eu quero, em primeiro lugar, começar estabelecendo os princípios que nós vamos usar na nossa caminhada. A nossa caminhada ela é pautada, alicerçada na Sagrada Escritura, que nós protestantes chamamos de Palavra de Deus. E por que eu digo nós protestantes? Porque para o catecismo da Igreja Católica, Palavra de Deus é uma coisa que vai além da Bíblia. É um pensamento, tá, que vai além da Sagrada Escritura. Nós veremos isso daqui a pouco. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é esse. Qual é a definição de Sagrada Escritura e qual é a definição de tradição para o sagrado, para a Igreja Católica? Sagrada Escritura é a única regra de fé e prática estabelecida pela própria palavra de Deus. Perceba que para o catolicismo, a fonte de autoridade é alicerçada na Sagrada Escritura e na tradição. Isso aqui representa um grave problema para aqueles que estudam a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Porque nós entendemos, à luz da palavra de Deus,
que a Sagrada Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Veja Lucas capítulo 21, versículo 33, que diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Lembre de Mateus capítulo 22, versículo 29, quando o próprio Jesus Cristo disse que vocês erram por não conhecerem as Sagradas Escrituras. Em João capítulo 5, versículo 39, quando Jesus diz: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Ou então 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz que a Bíblia ela é suficiente para repreender, para corrigir, enfim, para orientar o ser humano como um todo. A palavra de Deus, as sagradas letras, foi isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, são suficientes para tornar-te sábio, para instruir o homem, para corrigir, para repreender, para educá-lo, instruí-lo na palavra de Deus, na justiça que Deus estabeleceu. Então nós não precisamos de nenhuma outra fonte além da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, para nos orientar. Porém, para o catolicismo romano, e nós acabamos de ver isso no catecismo da Igreja Católica, a Bíblia não é a única fonte de autoridade. A Sagrada Escritura não é a única fonte de autoridade. Depois da Sagrada Escritura vem a tradição. E o que é tradição? Bom, o conceito mais básico e fundamental de tradição é que é o conjunto de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas, música, práticas, doutrinas e leis que são transmitidos para pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos passam a fazer parte da cultura, ou seja, tradição é tudo aquilo que é acumulado na história de um povo e que é passado de geração para geração. E aqui nós temos um problema, porque existem tradições que não são boas. E além do mais, tradições, como nós já vimos na definição, é um conjunto, é uma coleção de costumes que foram criados pelo próprio homem. Então perceba que o ser humano pode criar um determinado hábito, ele pode inventar a chamada tradição religiosa, estabelecer aquilo como uma doutrina, e essa tradição então vai passar de geração em geração, como se ela fosse uma fonte de autoridade, quando na verdade não é. Por isso, um dos lemas da Reforma Protestante é sola scriptura, somente a Escritura é suficiente para as nossas vidas. E nós já vimos isso em alguns textos, pelo menos 4 textos da própria Palavra de Deus, que eu acabei de citar, tratando desse assunto. Então nós temos agora um ponto de divergência entre protestantes e católicos no que diz respeito à doutrina da salvação. E por que nós estamos tratando disso aqui? Porque muito embora nós discordemos da doutrina católica, apesar disso, como eu falei no início da aula, existe uma alma católica na vida de muitos protestantes. Porque apesar de rejeitarem aquela tradição que é defendida pela Igreja Católica, algumas pessoas terminaram criando uma nova tradição e usando essa tradição como fonte de justificação para a sua salvação. Então, ao mesmo tempo que se reprova, que se rejeita aquilo que o catolicismo ensina sobre a tradição como sendo fonte de autoridade, muitas pessoas no lado evangélico têm adotado a mesma prática. Muitas pessoas criaram tradições nos seus meios, nas suas igrejas, e têm tratado essas tradições como se fosse uma fonte de autoridade. Tão autoridade quanto a própria palavra de Deus. E de onde é que vem essa história de tradição? Bom, eu preciso trazer aqui um conceito que talvez para algumas pessoas seja um conceito novo, que é chamado de sensus plenior. E o que é sensus plenior? É um conceito que foi criado pela Igreja Católica, ali meados do século XX, na primeira metade
do século XX, e é um conceito que não existia no século I até o século XIX, que seria a ideia de um segundo sentido do texto, que só pode ser dado por Deus. Ou seja, o sensus plenior ignora a história e a gramática do texto bíblico para discutir qual a intenção do autor ao escrever tal passagem. Em outras palavras, qual é a ideia do sensus plenior? A ideia é a seguinte: eles leem o texto bíblico e eles dizem que a letra mata, e que esse texto possui um significado mais profundo, um significado que não pode ser alcançado pela simples leitura do texto. Então, da mesma forma que Deus revelou o texto escrito, e existe uma verdade maior por trás dessas palavras, Deus também capacitou algumas pessoas para que estas pessoas alcancem essa verdade tão grande e superior que está oculta aqui no meio do texto. Então perceba que se isso é um erro cometido pelo catolicismo romano, também tem sido um erro cometido por muitas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem protestantes, que se chamam de cristãs. E por quê? Porque da mesma forma que o sensus plenior, criado pelo catolicismo, é o meio que eles encontraram para justificar a interpretação da Bíblia apenas pelo magistério, ou seja, apenas pelo Papa e as autoridades eclesiásticas, muitas pessoas no meio evangélico passaram a fazer a mesma coisa, dizendo que existe uma verdade maior, uma verdade além das letras, porque afinal de contas, para essas pessoas, a letra mata e o espírito vivifica. Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizendo isso. Então, o que é que eles defendem com isso, então? Que já que o espírito vivifica e essa letra mata, eles precisam de uma revelação. E somente algumas pessoas, que são chamadas de iluminados, somente essas pessoas é que conseguem receber a revelação desse texto e transmitir essa verdade para as pessoas. Então perceba que isso aqui foi um princípio criado pelo catolicismo romano, apenas na primeira metade do século XX, do século I até o século XIX. Isso não existia, ninguém falava sobre isso, sensus plenior, e que agora tem sido adotado por muitas pessoas dentro da igreja evangélica. Então nós precisamos ter cuidado para não sermos infiltrados por pensamentos e ensinos e doutrinas que não têm relação com a palavra de Deus. Deixe-me falar um pouquinho aqui sobre o que é a tradição da Igreja Católica, na ideia deles, e depois nós faremos uma comparação com aquilo que tem acontecido em nossos dias. Eu estou aqui com um artigo que foi publicado pelo grupo Canção Nova, que é um dos principais grupos da Renovação Católica Carismática aqui no Brasil, e eles publicaram essa reflexão, que é a tradição da igreja. Então, em primeiro lugar, eles dizem assim: a sagrada tradição guarda o depósito da fé. Perceba, então, que para o catolicismo romano, a tradição é o depósito, é o invólucro que guarda a fé do catolicismo. Logo, a fé do catolicismo, ela não é guardada pela Sagrada Escritura, e sim pela tradição. Em segundo lugar, eles dizem o seguinte: esse depósito de fé, que é a tradição, é também chamado de revelação. E aqui eles colocam revelação com R maiúsculo. Em outras palavras, aquilo que nós evangélicos chamamos de revelação, que é a Bíblia, a Sagrada Escritura, o catolicismo também chama de revelação a tradição da igreja. Em outras palavras, tanto a Bíblia quanto a tradição estão em pé de igualdade. Veja, nós discordamos desse pressuposto, desse dogma católico, mas nós precisamos entender que existem muitas pessoas no meio evangélico defendendo a mesma coisa também. Como se a tradição da sua igreja, como se os hábitos e costumes e aquilo que nós chamamos de usos e costumes de suas igrejas
tivessem tanta autoridade quanto a própria Bíblia. E isso é um problema. Porque não existe nada que esteja em pé de igualdade com a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. O texto continua dizendo assim: a Sagrada Escritura e a tradição contém, pois, toda a doutrina revelada. Em outras palavras, a doutrina não está contida apenas na palavra de Deus, na Bíblia, mas também na tradição da Igreja Católica. E nós, mais uma vez, discordamos disso, porém precisamos entender que existem muitas pessoas dentro da Igreja Evangélica defendendo a mesma coisa também. É a tradição da nossa igreja. São os costumes da nossa igreja. Como se tradição e costume tivesse o mesmo patamar de autoridade que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Agora veja só um problema maior aqui, na continuação desse artigo, quando ele diz assim: tanto a Escritura, falando da Bíblia, como a tradição são palavra de Deus. Então, para o catolicismo, a tradição também é chamada de palavra de Deus. E aqui nós temos um problema muito sério, um problema muito grave, porque tradição não é palavra de Deus. Tradição é o conjunto de hábitos e costumes que um determinado grupo formulou e manteve ao longo dos anos, transmitindo isso de geração a geração. Então, colocar uma tradição em pé de igualdade com a Sagrada Escritura, a tal ponto de chamar a Bíblia de palavra de Deus e a tradição também de palavra de Deus, é uma distorção absurda. Então nós não concordamos com isso. Porém, muitas pessoas na igreja evangélica, apesar de não dizerem isso claramente, elas praticam isso claramente. Vamos continuar o texto que diz o seguinte: daí resulta que a igreja não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Em outras palavras, eles têm outra fonte de autoridade além da Sagrada Escritura. Então, o que o catolicismo romano faz é tirar a autoridade da Bíblia, colocar essa autoridade numa tradição, num conjunto de crenças, de ensinos que foi formulado ao longo dos anos, que foi sendo construído com o passar dos anos. Eles tiram a autoridade da Bíblia, colocam a autoridade na tradição, mas quem é que criou essa tradição? Foram homens. Homens que criaram a tradição. Então, o que está por trás de tudo isso é a ideia de que a autoridade não é completamente de Deus, mas essa autoridade que seria de Deus e da palavra de Deus, ela é colocada em homens, para que esses homens possam determinar certos fatores que devem ser praticados no meio religioso. E por isso eles dizem em letras garrafais: palavra de Deus não é só a Bíblia. É importante que o leitor entenda que a palavra de Deus não é a Bíblia, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Foi o que eu acabei de dizer aqui. E ele diz na frente o seguinte: essa é uma premissa fundamental para entender a fé da igreja e aqui da Igreja Católica. Então, em primeiro lugar, eles tiram a autoridade da Bíblia, colocam essa autoridade na tradição e dizem que palavra de Deus não é a Bíblia. Palavra de Deus é a Bíblia e a tradição. São as duas coisas. Bom, nós protestantes, à luz da Bíblia, nós discordamos completamente de todos esses conceitos que acabaram de ser apresentados. Porque, em primeiro lugar, a Bíblia é a única regra, a única fonte de nossa fé, é a única fonte de nossa prática. É a Bíblia. Em segundo lugar, nós não dividimos a autoridade da Bíblia com nada nem com ninguém. Não existe nada que esteja no mesmo patamar da Bíblia. Em terceiro lugar, palavra de Deus é a Bíblia e nada mais.
Aquilo, inclusive, que nós pronunciamos não é a palavra de Deus. Aquilo que nós falamos é o que nós entendemos, é o que nós interpretamos da palavra de Deus. Então, colocar tradição e Bíblia no mesmo patamar é um erro crasso, equívoco, é terrível. Ninguém jamais fez isso na história bíblica. Os profetas não fizeram isso. Jesus não fez isso, os apóstolos não fizeram isso. Tá? E isso contradiz diretamente o texto de Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, quando o apóstolo Paulo diz assim: ainda mesmo que eu ou um anjo venha do céu e vos ensine, vos pregue algo que vá além daquilo que eu vos tenho pregado, e aquilo que Paulo tem pregado está escrito. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Então Paulo está dizendo, se eu mesmo contradisser aquilo que está escrito, se até mesmo um anjo vier do céu e ensinar algo diferente disso que está escrito, seja anátema, e a palavra anátema vem de um termo que no original significa amaldiçoado. Seguindo mais à frente, no mesmo artigo, o que é a tradição da igreja, eles dizem o seguinte: todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. Veja, aqui eles classificam os cristãos como sendo pessoas que seguem quaisquer outra coisa menos o livro. Vou ler de novo. A fé cristã não é uma religião do livro. Perceba, nós protestantes dizemos que nós somos o povo do livro. Os judeus se autodenominam, com referência ao Antigo Testamento, o povo do livro. O povo de Deus sempre se identificou como o povo do livro. Então, o que nós temos aqui é uma fuga total e completa daquilo que nós chamamos de Bíblia, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Então, nós temos um argumento filosófico, um argumento sofismático, aqui é um sofisma, um argumento aparentemente lógico, mas que foge completamente daquilo que a própria palavra de Deus determina e revela sobre si mesma. Nós temos diversos textos da própria Bíblia dizendo: não acrescente nada do que está escrito, não retire nada do que está escrito. O próprio Jesus Cristo está dizendo: olha, não observe tradição. Muito pelo contrário. João Batista condenou a tradição dos fariseus. João escreve condenando a tradição dos fariseus. Mateus escreve condenando a tradição dos fariseus. Jesus também falou sobre ou contra a tradição dos fariseus, porque a fonte de fé e prática não está alicerçada na tradição, mas naquilo que está escrito. Porque aquilo que está escrito é a palavra de Deus, divinamente inspirada, inerrante, infalível e, por isso, suficiente para as nossas vidas. Então, a fé cristã não é uma religião do livro. Bom, se a fé cristã, como está escrito aqui, não é uma religião do livro, então essa fé não é cristã, ela deveria ser chamada de qualquer outra coisa. Porque uma fé que de fato é cristã está alicerçada no livro, e esse livro é a palavra de Deus. E ele continua dizendo mais: não de um verbo escrito e mudo. Então é assim que é tratada a palavra de Deus. A Sagrada Escritura, portanto, é chamada, é interpretada pelo catolicismo romano como um verbo que está escrito e mudo, sem vida, tá? Então é como se a Bíblia fosse simplesmente o resultado de um grupo de religiosos que escreveu ou determinou escrever um determinado texto, um certo texto, e a tradição tem mais autoridade do que a própria Bíblia, porque a tradição vai falar com as pessoas e a Bíblia não. Então esse é o pensamento do catolicismo romano com relação a essa doutrina. E por que nós estamos abordando isso? Nossa intenção aqui, muito embora estejamos falando do catolicismo, a nossa intenção aqui é mostrar o grau de distorção que muitos dentro da igreja evangélica conseguiram alcançar ao defender o mesmo pensamento de outra forma.
Muito embora muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem evangélicos, muitos que se dizem crentes, discordem de tudo aquilo que nós acabamos de ler, muitos desses que dizem discordar disso, vivem praticando isso. Quando colocam os hábitos, os costumes, usos e costumes, a tradição da igreja, num patamar de autoridade para justificar a sua própria vida, como se isso justificasse a sua salvação. E, de fato, não justifica. Nós não encontramos princípios para justificação. Então, o sensus plenior, na verdade, foi uma doutrina criada pelo catolicismo que pretende dizer o seguinte: existe uma mensagem muito grande, profunda, superior, além daquilo que está escrito. Somente algumas pessoas conseguem alcançar essa mensagem. E quem são essas pessoas? É o magistrado. Seria o Papa com os bispos, os arcebispos, a autoridade eclesiástica dentro da Igreja Católica, a autoridade final dentro do catolicismo. Em primeiro lugar, se a Bíblia para eles é uma autoridade, ela não é a única autoridade, essa autoridade é dividida com a tradição. E tanto a tradição quanto a Bíblia só podem ser interpretadas pelo Papa. Isso é o que é defendido pelo catolicismo romano. E pasmem, esse mesmo pensamento também tem sido defendido por muitos dentro da igreja evangélica, como se apenas algumas pessoas iluminadas, e por falar nisso a palavra iluminado é muito utilizado dentro do budismo, daí a palavra Buda, Buda quer dizer o iluminado, enfim, para alguns ditos evangélicos, alguns iluminados recebem essa revelação daquilo que o texto diz, e essas pessoas então têm a autoridade para explicar para as pessoas o que o texto está dizendo, como se a pessoa comum não pudesse receber do Espírito Santo a iluminação na sua mente e a direção para compreender o significado do texto bíblico. Então isso é uma distorção horrível e talvez você já tenha ouvido muitas pessoas dizendo assim: não toque no ungido do Senhor, quem é você para estar contestando a autoridade que Deus me deu, e coisas desse tipo, esses chavões que se tornaram tão comuns, infelizmente, dentro do meio evangélico. Então, em primeiro lugar, a fonte de autoridade que conduz o homem à salvação é a palavra de Deus. Nós entendemos que palavra de Deus não é tradição. Palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, é a Sagrada Escritura. Por isso que o texto de Romanos nos diz que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em nenhum lugar está escrito que a fé é gerada pela tradição ou pela manipulação de algum líder religioso, seja ele protestante, seja ele budista, católico ou quem quer que seja. Nós temos a nossa convicção de que a autoridade suprema, ela vem da palavra de Deus. Né? Talvez você queira estudar mais sobre o assunto, queira se especializar mais sobre o sensus plenior, então quero fazer aqui a indicação de alguns livros para você, começando pela Espiral Hermenêutica, de Grant Osborne. Esse livro é excelente. Há um significado nesse texto de Kevin Van Hooser, a Introdução à Hermenêutica Bíblica, de Walter Kaiser Jr., a Interpretação da Bíblia, de Roy Zuck, a Introdução à Hermenêutica Reformada, de Paulo Anglada, Hermenêutica Avançada também, e Entendes o que Lês. Esse Entendes o que Lês já é um clássico na igreja, entre aqueles que gostam de estudar hermenêutica, que é a arte e a ciência de interpretar textos. Então, o primeiro ponto que nós precisamos estabelecer é que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para o catolicismo, a palavra de Deus é a Bíblia e a tradição interpretadas pelo Papa, pelas autoridades eclesiásticas. Nós discordamos completamente disso. Para nós,
A palavra de Deus é a Bíblia, a Sagrada Escritura. Isso é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é totalmente a palavra de Deus. Divinamente inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Mas voltando ainda ao texto que nós lemos do Catecismo da Igreja Católica, existe um segundo ponto que nós precisamos abordar quando no texto diz assim: esta igreja é necessária para a salvação, se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Então aqui agora nós precisamos definir, determinar qual é o conceito de igreja, o que é igreja. Porque para nós protestantes, igreja é uma coisa, e para o catolicismo, igreja é outra. Então nós precisamos definir esse conceito, e eu quero deixar aqui como referência para você a primeira parte da aula que nós ministramos no dia 19 de abril, que nós tratamos sobre a igreja como sendo o relógio de Deus. Então eu estou postando aí para você o endereço para você assistir essa aula, e lá eu trato de forma clara sobre o que vem a ser a igreja, qual o conceito bíblico de igreja. Por quê? No final das contas, para o catolicismo romano, a igreja é a instituição sediada na cidade de Roma, a sede que nós chamamos de Vaticano. Então, para eles, aquilo é a igreja. E essa igreja ela é representada pelas suas dioceses espalhadas ao redor do mundo. Então, é uma instituição de cunho religioso e político, porque se você não sabe, vai ficar sabendo agora. O Vaticano é o menor país do mundo. É uma praça, está lá na Praça de São Pedro, em Roma. Para nós, o conceito de igreja vai muito além disso. O conceito de igreja vai além de paredes, vai além de placas denominacionais. O conceito de igreja vai além de uma área territorial, de uma localização geográfica, de uma etnia. Igreja é o conjunto, é o agrupamento de todas as pessoas que são e que foram e que serão salvas. Desde o primeiro homem salvo na época de Adão, até o último homem salvo na história da humanidade. Então isso é igreja, é o conjunto de todas as pessoas salvas. Portanto, nós entendemos que a igreja é composta por pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações de todas as eras. Independente de ser brasileiro, americano, não importa a sua etnia. Independente de ser rico, pobre, não importa o seu poder aquisitivo. Independente de ser graduado, de ser um analfabeto, não importa a sua capacitação intelectual. Independente de ter nascido há 2000 anos atrás, ou se você vai nascer, se o sujeito vai nascer daqui a algum tempo. Então, extrapola também as barreiras temporais. Então, igreja é o conjunto de pessoas que são salvas. Salvas por meio da fé, a fé que é depositada na pessoa única e exclusivamente de Jesus Cristo. Então, o conjunto dessas pessoas é aquilo que nós chamamos de igreja. Para a Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica Romana, ICAR, esta igreja é a Igreja de Roma. No catecismo que nós lemos agora há pouco, no capítulo 3, o capítulo 3 inteiro do catecismo da Igreja Católica trata sobre isso, eles dizem assim: as igrejas particulares, chamadas de dioceses, são plenamente católicas pela comunhão com uma delas, a Igreja de Roma, que preside a caridade, pois com esta igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar cada igreja. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que, para o catolicismo, para que uma pessoa seja salva, é necessário que ela esteja dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, concordando com a sede da Igreja, Roma. Nós discordamos completamente desse conceito de salvação dentro do catolicismo,
Especialmente porque a palavra de Deus diz que a salvação, palavra de Deus, Bíblia, texto escrito, Sagrada Escritura, nos diz que a salvação é concedida por Jesus Cristo e não por meio de uma instituição. Mas, mais uma vez, esse mesmo pensamento que nós discordamos está presente dentro de muitas igrejas que se dizem evangélicas. Quando muitas pessoas passam a defender a placa da sua denominação como se essa igreja fosse a única representante fiel e autorizada do sagrado evangelho de Cristo. Isso ocorre tanto no meio pentecostal quanto no meio cessacionista. Tanto entre ortodoxos quanto entre liberais. Então, esse é um pensamento que se expandiu e penetrou nos mais variados círculos religiosos na cristandade. Então, muitas pessoas passam a ensinar e a pensar que você só será salvo se fizer parte de um determinado grupo. E nós não encontramos isso em nenhum lugar na palavra de Deus, porque a salvação, ela não é concedida por uma instituição, por uma entidade. Ela é concedida pela pessoa de Jesus Cristo, mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E é por essa razão que na segunda aula, eu quero mais uma vez reforçar a importância de você assistir a nossa segunda aula, a esquecida salvação em nossos dias, parte 2, quando nós falamos sobre o conceito de salvação na cruz. Toda a teologia de todos os apóstolos gira em torno da cruz, do sacrifício de Cristo. Exatamente porque a salvação não é concedida por uma instituição, por uma denominação religiosa. Ela é concedida pelo sacrifício de Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12 nos diz isso. Não existe nenhum nome dado entre os homens, nenhum nome abaixo do céu dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não é pertencer a uma igreja, seguir os ritos e doutrinas e tradições dessa igreja que vai fazer com que a pessoa seja salva. E aqui eu estou falando especificamente da igreja que se diz evangélica. Porque muitas pessoas dentro da igreja pensam que basta apenas cumprir suas obrigações religiosas. Frequentar culto dia de domingo, participar talvez de um curso, ser dizimista, tratar as pessoas com bondade e com generosidade, e isso vai salvar. Perceba, se isso salva as pessoas, então nós não precisamos do sacrifício de Cristo. Basta cumprir seus ritos religiosos. Mas não é assim que funciona. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o derramamento de sangue foi feito por Jesus Cristo há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. O terceiro ponto que eu quero abordar com vocês, ainda dentro daquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica, e que de forma talvez inconsciente muitas pessoas têm seguido dentro da Igreja Evangélica, diz respeito à necessidade da Igreja e do batismo. Nesse ponto, o texto diz o seguinte: mesmo tempo confirmou a necessidade da Igreja, na qual os homens entram pelo batismo. E daí vem a pergunta: batismo salva? Porque para o catecismo da Igreja Católica, o batismo salva. É necessário ser batizado para poder receber a salvação. E aí vem a questão que é tratada dentro da Igreja Evangélica: batismo salva? Muitas pessoas dirão que sim, citando inclusive alguns textos bíblicos. E de pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai. Quem crê e for batizado será salvo. Então muitas pessoas utilizam o texto de forma indevida. Mas veja, quem crê e for batizado será salvo.
Se então o batismo salva, como explicar o caso do bandido que foi crucificado ao lado de Cristo? Lucas capítulo 23, do versículo 39 até o 43, e que não foi batizado. E sem ser batizado, Jesus olha para aquele homem e diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Como explicar esse caso? Mas esse não é o único caso. Se o batismo é essencial à salvação, como explicar o que está em Atos capítulo 16, versículos 30 e 31, quando o carcereiro procura o apóstolo Paulo e diz: o que farei para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se o batismo é essencial para a salvação, o apóstolo Paulo deveria ter respondido: creia no Senhor Jesus Cristo, seja batizado e você será salvo. Mas Paulo não responde isso. E mais, se o batismo é essencial para a salvação, como explicar o texto de 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 17, quando nos diz que o apóstolo Paulo não batizou todas as pessoas? Veja, a coisa que o apóstolo Paulo mais queria era pregar o evangelho, inaugurar igrejas e levar a salvação até as pessoas. Paulo queria ver as pessoas sendo salvas. Como é então que ele queria ver pessoas sendo salvas se ele não batiza essas pessoas? A grande maioria Paulo não batizou. Ele diz isso no texto. É porque batismo não é essencial para a salvação. O batismo não salva. O batismo acompanha, ele evidencia alguém que já foi salvo. Se o batismo não salva, o batismo então é um testemunho público. É um testemunho que o batizando está dando de que não se envergonha da sua fé. Então aquela pessoa que está sendo batizada, ela não está sendo salva naquele momento. Nós não cremos no chamado ou na chamada regeneração batismal. O batismo não salva. Mas o batismo é o primeiro sinal de obediência da pessoa que foi salva. Afinal de contas, Cristo disse que era para batizar. Porque ali nós temos um ato simbólico que transmite uma mensagem. Então, já de cara, a pessoa que é convertida e será batizada, ela está demonstrando publicamente que não tem vergonha da sua fé. É um ato simbólico que representa verdades espirituais, assim como a Santa Ceia. Cristo não está presente fisicamente nos elementos da ceia, mas é um ato simbólico que comunica verdades espirituais e que tem, claro, o seu peso espiritual para as nossas vidas. Mas batismo não salva. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é isso. Então, o que é que nós estamos fazendo nessa aula? Nós estamos tentando desconstruir alguns conceitos errados que foram colocados na cabeça e no coração de muitas pessoas, para que essas pessoas não fiquem dentro da igreja enganadas, para que elas possam ter acesso à verdade, para que elas possam ter o conhecimento da verdade e entender, de fato, o que é ser salvo. Ser salvo não é frequentar uma igreja. Você não vai ser salvo porque foi batizado. Você não vai ser salvo porque carrega uma Bíblia. Você vai ser salvo pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então, batismo não salva, mas ele é subsequente à salvação. Os nossos méritos ou as nossas obrigações religiosas não salvam. Nós entendemos que a regeneração batismal é uma distorção. E por fim, o quarto e último ponto do texto que nós lemos do Catecismo da Igreja Católica nos diz o seguinte: por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso não quiseram nela entrar ou nela perseverar.
Em outras palavras, não será salvo quem não entrar no catolicismo? Será que isso é verdade? Será que tem que entrar no catolicismo para ser salvo? Porque, afinal de contas, tem muito pregador no meio evangélico dizendo a mesma coisa. Olha, a nossa igreja é a menina dos olhos de Deus. Será? Nós precisamos refletir à luz da palavra de Deus, à luz da Sagrada Escritura, no que é de fato a salvação. E dentro desse entendimento, dessa compreensão do que é a salvação, nós precisamos refletir também sobre o papel da igreja nesse processo. Se por um lado a igreja não salva, por outro lado, a igreja tem um papel importante na apresentação dessa mensagem de salvação. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso, como eu disse no início, eu até citei isso na primeira aula, né? Todas as coisas estão fora do lugar, conceitos, valores estão fora do lugar. Nós estamos colocando cada coisa no seu devido lugar, ordenando cada coisa da maneira como tem que ser. Veja, os fariseus mantinham essa herança, pensando que pelo fato de serem descendentes de Abraão, pelo fato de pertencerem à comunidade judaica, isso por si só fazia com que eles fossem filhos de Abraão e, consequentemente, salvos. Mas em Mateus capítulo 3, versículo 9, nós encontramos a reprovação desse pensamento. Em João capítulo 8, do versículo 31 ao 42, nós encontramos a reprovação desse pensamento. E em Romanos capítulo 9, especificamente no versículo 7, nós também encontramos a reprovação desse tipo de pensamento. Não é porque alguém pertence a uma determinada raça, não é porque alguém tem uma certa genealogia, não é porque alguém pertence a um grupo religioso, a uma determinada comunidade, que isso vai fazer com que tal pessoa seja salva. Não, nós não encontramos esse tipo de ensino na Sagrada Escritura. Então, se nós discordamos desse ensino católico, nós também discordamos de muitos que se dizem evangélicos que têm defendido a mesma coisa. Pelo fato de pertencer a determinada igreja, pelo fato de manter determinado uso, costume, pelo fato de ter determinada tradição. Isso não faz com que a pessoa seja salva. Talvez até seja uma tradição boa, talvez seja até uma tradição digna de ser mantida, uma tradição saudável, uma tradição que faz bem, que ajuda a preservar bons hábitos e costumes. Talvez a tradição até seja boa, dependendo de qual seja a tradição. Mas o fato de guardar ou não determinada tradição não vai fazer com que a pessoa seja salva ou não, porque a salvação não depende de uma comunidade religiosa, a salvação não depende de uma prática religiosa, a salvação não depende de uma tradição, a salvação depende da obra de uma pessoa e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Por isso não depende de quem quer ou de quem queira, mas do Senhor. Por isso não depende da vontade do homem, mas da vontade de Deus em exercer a sua graça e misericórdia por meio do sacrifício de Cristo. Porque, como diz a Sagrada Escritura, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Uma outra coisa que nós precisamos observar é o que a palavra de Deus nos mostra nos capítulos 17 e 18 do texto de Apocalipse. Quando nós temos ali a descrição daquilo que se chama de Babilônia. Perceba então o seguinte, na época que o apóstolo João escreveu o Apocalipse, por volta do ano 100 do século I, né, ano 100 ali da era cristã, a Babilônia como nação já não mais existia. Então João não está falando de uma Babilônia física, da nação babilônica, mas dos hábitos e costumes que foram criados na época da Babilônia e que foram mantidos ao longo da história da humanidade.
E o que é que nós encontramos? A Sagrada Escritura, a palavra de Deus dizendo: sai dela, povo meu. Em outras palavras, nós temos um conjunto de práticas religiosas, nós temos aqui a instituição de uma religião chamada de Babilônia, e nós temos então a presença de pessoas salvas, nós temos a presença do povo de Deus dentro dessa Babilônia, da Babilônia política e da Babilônia religiosa. Apocalipse 17 e Apocalipse 18. E a ordem de Deus é: sai dela, povo meu. Então, se em um grupo saudável, se em um grupo que preza pela palavra de Deus, se nesse grupo existem pessoas que não são salvas, por outro lado, em um grupo que não preserva a palavra de Deus, existe a possibilidade de haver alguém ali dentro que teve acesso à verdade, que leu a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Que ouviu a verdade por meio da Sagrada Escritura, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E no meio desse contexto babilônico, essa pessoa teve acesso ao conhecimento da verdade. Os seus olhos foram abertos, a sua mente foi iluminada. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo convenceu essa pessoa e essa pessoa chegou ao conhecimento da verdade dentro de um grupo que não ensina a verdade. A questão é: essa pessoa permanecerá neste grupo? A orientação bíblica é: sai dela, povo meu. Então eu penso que esse texto de Apocalipse é muito forte em vários sentidos, em vários aspectos, e um desses aspectos é nos mostrar, nos ensinar que existe a possibilidade de alguém ser salvo fora da igreja evangélica. Da mesma forma que existem pessoas na igreja evangélica que não são salvas. Sabe por quê? Porque a igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Nós precisamos entender que existem pessoas no nosso meio que não são salvas, que precisam ouvir a verdade da palavra de Deus, que precisam ter acesso a esse conhecimento da Sagrada Escritura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por ouvir a verdade da palavra de Deus, que as pessoas serão salvas. Mas pode ser que alguém que não faça parte de uma igreja sadia, de uma igreja que preza pela exposição da Sagrada Escritura, de uma igreja que ama a Jesus Cristo e ama a palavra de Deus, pode ser que uma pessoa que esteja fora de uma igreja como essa, que esteja em um local distorcido, ainda assim, pode ser que essa pessoa receba um toque do Espírito Santo por meio da palavra de Deus e conheça a verdade. E a orientação bíblica é: sai dela, povo meu. Sai desse lugar e procure um lugar onde a sua fé possa ser alimentada à luz da Sagrada Escritura. Então essas são as orientações que nós temos pela palavra de Deus. Agora, se a igreja não salva, e de fato não salva, qual o papel da igreja em todo esse processo? Porque algumas pessoas conhecem a verdade pela metade. Elas entendem que a igreja não salva. Mas o problema é que, após entender que a igreja não salva, essas pessoas não compreendem qual é o papel da igreja em todo esse processo e elas começam a pensar que a igreja é desnecessária. E isso não é verdade. Se dizer que a igreja salva é uma heresia, dizer que a igreja não tem importância é da mesma forma um erro, uma distorção bíblica muito séria. Por quê? Porque somente Cristo salva. Nós temos isso em Atos 4,12, em João 14,6, quando Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
O Pai exerce a função de juiz. O Filho faz a obra substitutiva na cruz do Calvário. E o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a igreja não salva, mas existem igrejas, e aqui eu coloco igreja entre aspas, que pode atrapalhar essa obra de salvação, que pode atrapalhar a obra de Cristo na terra. E como é que uma igreja atrapalha a obra de Cristo na terra? Quando ela não fala sobre a salvação, quando ela se omite de falar a verdade, mesmo que a verdade doa. E sabe de uma coisa? A verdade dói. A verdade machuca, ela incomoda. A verdade, para a grande maioria das pessoas, é inconveniente, é incômoda. Dizer certas verdades, por mais educado que você seja, vai produzir conflito, desconforto. Vai despertar a agressividade de algumas pessoas. Veja o que aconteceu com Jesus Cristo. Por que é que arrancaram a cabeça de João Batista fora? Porque João falou a verdade. Por que é que mataram os apóstolos? Porque eles falaram a verdade. O primeiro mártir da igreja cristã, Estevão, Atos capítulo 7. Por que é que Estevão foi morto? Por falar a verdade. Falar a verdade vai incomodar, mas nós não podemos nos omitir de falar a verdade, porque alguém aqui ou ali vai se magoar e se ofender pela exposição da verdade. Não, a verdade tem que ser dita. Esse tem sido um dos problemas da igreja de hoje. Porque muitos na igreja de hoje querem ser agradáveis, querem ser simpáticos, querem ser aceitos. Muitos pregadores não estão preocupados em pregar a verdade, eles estão preocupados em ser aceitos, em receber o afago, em ser recebidos pela sociedade. Nós não deveríamos ter essa preocupação. Nós não deveríamos ter esse tipo de preocupação em nossos corações. A nossa mente deveria estar ocupada com outras coisas. Nós deveríamos nos preocupar em proclamar a verdade. Então a igreja atrapalha a obra de Cristo quando ela não anuncia a verdade. Ela também atrapalha a obra de Cristo quando dá mau testemunho. E uma das coisas que nós mais temos visto hoje é mau testemunho de igrejas, de líderes e de membros. Veja, muitas pessoas gostam de falar de líderes de igreja. Mas a pergunta é, será que só são os líderes que dão mau testemunho? Tem tanta gente dentro da igreja praticando tanta coisa feia, fazendo tanta coisa errada, escandalizando o nome de Cristo. E talvez seja por isso que as pessoas gostem de falar tão mal de líderes da igreja, porque elas estão voltando a atenção para os líderes, para que as pessoas não prestem atenção em si mesmas, em seus próprios erros. Então a igreja atrapalha a obra de Cristo quando ela não anuncia a verdade, ela atrapalha a obra de Cristo quando dá mau testemunho, mas ela também atrapalha a obra de Cristo quando ela distorce a palavra da verdade. Uma coisa é não anunciar e outra coisa é distorcer. Não anunciar é quando se omite, não fala o que tem que falar. E distorcer é quando você começa, mas no meio do caminho, você tenta corrigir alguma coisinha ali, sabe? Para que aquilo ali não machuque tanto e você tenta amenizar a força da Sagrada Escritura. Então você distorce a verdade, ou então, quando você usa a verdade em benefício próprio, você está legislando em causa própria. Esse é um dos problemas muito comuns em nossos dias, quando a Bíblia e a igreja têm sido usados apenas como desculpa para alcançar objetivos pessoais e cumprir sonhos e propósitos particulares. E por fim, uma outra forma como a igreja atrapalha a obra de Cristo é quando busca seus próprios interesses. Veja só, se por um lado a igreja não salva, somente Cristo salva, por outro a igreja pode até atrapalhar essa obra. Então, com base nisso, algumas pessoas chegaram à conclusão
errada de que a igreja é completamente desnecessária no processo da vida cristã. E isso não é verdade. É verdade que só Cristo salva. É verdade que tem igrejas que estão atrapalhando mais do que ajudando. Estão fazendo mais mal do que bem, que são motivo de escândalo, e ai daquele que produz o escândalo. É bem verdade que existem pastores roubando, é bem verdade que existem pastores usando os recursos da igreja em benefício pessoal para comprar seus carros, para comprar suas casas, para comprar apartamento, para se apoderar dos bens da igreja, para se apoderar de terrenos da igreja, para se apoderar do dinheiro da igreja e usar isso como bem entender. É bem verdade que existem pastores que são pedófilos, é bem verdade que existem pastores que são adúlteros. Da mesma forma que existem membros de igreja, pessoas que frequentam a igreja, que têm problemas seríssimos com pornografia, com adultério, com roubo, com usurpação, estelionatários. Então, tudo isso, infelizmente, tem acometido a igreja e colocado a igreja dentro de um processo de escândalo terrível. Coisas que nós não vamos nem nominar de tão feias e escandalosas que são. Coisas que denigrem, que mancham, que maculam a Santa Igreja de Cristo. Então, se por um lado somente Cristo salva, se por outro lado tem igrejas que estão fazendo mal ao invés de fazer bem. Um terceiro aspecto é que a igreja possui um papel importante em todo esse processo da vida cristã. E esse papel não pode ser negligenciado. A igreja deve apontar o caminho. Salvação somente Cristo salva. Mas existe um propósito triplo da igreja. E eu falei sobre isso quando eu tratei da igreja sendo o relógio de Deus. A igreja é o relógio de Deus. Nós ministramos essa aula, está disponibilizada para você no YouTube. Recomendo que você assista essa aula quando eu falo sobre o propósito triplo da igreja, que é o propósito de edificação, adoração e evangelização. A igreja aponta o caminho da salvação. Veja, a igreja é quem tem o papel de pegar a Sagrada Escritura e expor para as pessoas com a máxima clareza possível, de maneira que as pessoas possam entender, compreender aquilo que é básico e essencial para a salvação do ser humano. Após esse anúncio, a igreja tem a obrigação, o chamado santo sagrado, de glorificar a Deus, de exaltar ao Senhor. Então, se ela edifica aqueles que já são convertidos, e edificar significa construir, colaborar para o crescimento, ela também tem o papel de adorar a Deus. Adorar a Deus por meio daquilo que se fala, adorar a Deus por meio das suas práticas, adorar a Deus por meio das suas atividades, adorar a Deus por meio das suas músicas. E tem o papel de evangelizar, de anunciar essa verdade para aquelas pessoas que não conhecem essa verdade. Então perceba que a igreja não é um elemento descartável e dispensável em todo esse processo. Somente Jesus salva. Mas é a igreja que tem o papel maravilhoso de anunciar essa salvação com clareza para as pessoas. O Espírito Santo, então, usa essa mensagem que é propagada pela igreja. O Espírito Santo usa essa mensagem para convencer pessoas. Essas pessoas que são convencidas por meio do Espírito Santo, através da Sagrada Escritura, e são trazidas para a igreja agora tem um papel essencial, fundamental,
de ajudar essas pessoas a crescer na fé, a amadurecer no seu cristianismo, a ajudar essas pessoas num processo de discipulado para que elas pareçam mais com Cristo, para que elas pensem como Cristo, para que elas falem como Cristo, para que elas se comportem como Cristo, para que elas tenham sede de Cristo, para que elas cresçam. A igreja tem um papel fundamental de ajudar a sociedade a se tornar uma sociedade melhor. E ela faz isso ajudando pessoas, para que essas pessoas se tornem pessoas melhores. Então, por fim, se a igreja não salva, e de fato não salva, quem salva é Cristo, ela tem o papel de anunciar essa verdade e de cuidar das pessoas que abraçam essa verdade e que amam essa verdade. Eu espero ter sido claro, eu espero estar te ajudando por meio da exposição desse tema. Nós estamos caminhando, dando passo a passo, um passo de cada vez, e eu quero reforçar. Volte, assista de novo a primeira aula desse assunto, a esquecida salvação em nossos dias. Depois assista a segunda aula, depois assista a terceira aula. Volte para a aula que nós ministramos e que está disponibilizada. Quando eu falo que a igreja é o relógio de Deus, assista a primeira aula para você entender de forma clara o que é o conceito de igreja. E tudo isso vai sendo somado para colaborar com a sua vida, com o seu amadurecimento, com o seu crescimento na fé. Se ficou alguma dúvida da aula, daquilo que nós tratamos aqui, nos escreva, mande mensagem e nós teremos o maior prazer de responder, de tirar a sua dúvida. Então hoje nós falamos a primeira parte da relação que existe entre a igreja e a salvação. A partir da próxima aula, nós continuaremos falando sobre a salvação e a vida diária e, por fim, a segurança da salvação, que é um assunto tão debatido e tão discutido, né? Salvo uma vez, salvo para sempre. Algumas pessoas usam essa expressão até num tom pejorativo e desdenhando, e nós vamos tratar sobre esse assunto no momento certo. Eu espero que você continue conosco, continue sendo edificado e fortalecido na sua fé. Deus te abençoe, um grande abraço, um cheiro no seu coração.